e sai jogando. Com lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Gol! Boa sorte. Portaluppi ficou para trás. É mesmo Renato Gaúcho, de volta ao Flamengo depois de 23 anos. Agora técnico e para realizar um sonho, para se emocionar e atingir outro patamar só comparável a uma certa camisa amarela. 2, 3 anos atrás eu falei que era o meu sonho treinar o Flamengo, pela grandeza, que eu considero o Flamengo tão grande quanto uma seleção brasileira. Mas por enquanto é um Renato mais comedido, menos falastrão, ciente da repercussão de cada palavra. E se antes era pedra... Futebol bonito hoje no Brasil, vocês têm que cobrar de 2 equipes. O Flamengo e o Atlético Mineiro. Então vocês têm que colocar uma coisa na cabeça. No momento que um clube se dispõe a gastar 200 milhões, que eu não tenho nada a ver contra os outros clubes, aí vocês têm que cobrar deles títulos e futebol bonito. Agora está plenamente consciente que é vidraça e o discurso teve de mudar um pouquinho. Obrigação é uma palavra muito forte, né? Se você gastar 100 reais por mês num clube, você vai ser cobrado por título. Se você gastar 200 milhões, você vai ser cobrado por títulos. Se você gastar 1 bilhão, você vai ser cobrado por títulos. Eu acho que todo torcedor quer ver seu time campeão. É lógico que você tem uma vantagem no momento que você gasta, traz jogadores e qualifica teu grupo, as chances de você vencer são maiores. Mas isso não quer dizer que é 100% que você vai ganhar. E nós temos exemplos no mundo todo. Não vamos muito longe, vamos falar de um PSG, por exemplo. Quanto que o PSG gastou? E eles não foram campeões. Um primeiro dia no Ninho do Urubu de apresentação aos novos comandados. Mais papo do que mão na massa. Afinal, o tempo é escasso. Nesta terça, mais um treino e viagem para a Argentina. Na quarta, estreia logo nas oitavas de final da Libertadores contra o Defensa e Justiça. Com Gabigol já de volta após a suspensão da diretoria. E como vai jogar esse Flamengo de Renato Gaúcho, hein? O Flamengo, sem dúvida alguma, pelo menos comigo, vai jogar pra frente. Depois de muito ensaio, enfim deu casamento. Renato Gaúcho e Flamengo estão juntos de novo. Pelo Tri da América, o Tri consecutivo brasileiro e o Tetra da Copa do Brasil. Obrigação pode até ser uma palavra forte, mas agora com um elenco de 200 milhões, as 3 taças não podem ser apenas um sonho. E aí na sua tela, números do Renato Gaúcho como treinador. Já venceu uma Libertadores, 2 Copas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, 3 campeonatos gaúchos. Começou no Madureira como treinador, já foi vice-campeão da América com o Fluminense, que treinou 4 vezes, Vasco 2 vezes, Bahia, Atlético Paranaense, Grêmio 3 passagens e agora Flamengo. Destaques: o Fluminense 2014, última passagem, foi o último time no Rio de Janeiro, né? A última passagem no Grêmio, agora há pouco, 330 jogos, quase 60% de aproveitamento. Últimos 8 jogos contra o Rubro-Negro foram 2 empates e 6 derrotas. Veja que ele muito mais perdeu do que empatou e não ganhou. Desempenho em estreias, 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, aproveitamento de 33%. Como jogador do Flamengo, campeão em 87, brasileiro da Copa União, 211 jogos e 68 gols. André Kfouri e Gustavo Zupac, começando contigo. Temos mais uma tela. Vai lá, Marcela, vai que é tua. Pois é, a gente tem esses números dos técnicos do Flamengo depois da saída do Jorge Jesus. Daqui a pouquinho o André Kfouri com certeza vai falar dos jesuítas também, né? Esse torcedor que sonha com o Jorge Jesus todos os dias. Domenech Torrent tem 24 jogos com 14 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, um aproveitamento de 63,9%.
42 gols marcados, 36 gols sofridos, não teve nenhum título. Aí o Rogério Ceni já chegou pressionado e ele esteve à frente do Flamengo por 45 jogos com 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas, o aproveitamento menor do que o do Domenech, com 59,3%, 86 gols marcados, 55 gols sofridos. 3 títulos tem o Rogério Ceni, então, em seu currículo enquanto treinador do Flamengo. E André Kfouri, a gente lembra também que os dois treinadores caíram depois de uma derrota para o Atlético Mineiro. E aí a gente vê também um gaúcho falando que não promete nenhum título. Quando ele estava com a camisa do Grêmio e falava do investimento dos outros clubes, ele dizia que era obrigação ter títulos, né? Bom, Marcela, vamos lá por partes. Eu acho que a gente precisa considerar algumas coisas. A primeira coisa num sentido mais amplo, em relação ao que esperar do Renato e o comportamento de quem acompanha o Flamengo de perto, a gigantesca torcida rubro-negra, a minha impressão é a seguinte: se a chegada do Renato ao Flamengo, que é algo que está aí no horizonte há muito tempo, né, desde a época em que o Jesus era o treinador, significar que agora as pessoas vão absolutamente se convencer de que a recriação do time do Jesus está a caminho, já começou mal e me arrisco a dizer que vai terminar mal também. Então, se a chegada do Renato for um jesuísmo 2.0, não vai funcionar. Treinadores são diferentes, por mais semelhantes que sejam, e eu nem estou falando agora aqui das semelhanças entre o Jesus e o Renato. Só estou dizendo que a expectativa pode ser a mesma. E além de ser um equívoco, é injusto com o Renato, porque coloca o Flamengo num nível que o time não ocupa mais. Por exemplo, alguém lembrará que o Gerson não joga mais no Flamengo? Alguém tão importante naquele time encantador e no ano seguinte também, até a sua negociação com o futebol da França? Não sei. Isso é um ponto. O outro ponto o Renato, de certa forma, paga pelo que ele disse quando era técnico do Grêmio. Porque é verdade, muita gente não vai lembrar, muita gente não vai fazer essa distinção entre o que aconteceu em 2019 e o que teoricamente tem que acontecer agora para que o Flamengo tenha o seu time a caminho dos objetivos do clube e da torcida. Ele falou mesmo, cobrem com 200 milhões até eu. Foi o que ele disse. Se na época ele disse, mesmo sem ter convicção disso, mas apenas para oferecer um escudo das críticas que ele recebia, agora chegou a hora de acertar as contas com isso e a memória das pessoas é curta. Eu só acho que nós aqui precisamos ser justos e cobrar o Renato pelo time do Renato, não cobrar o Renato pelo time do Jesus. E a última coisa aparentemente é um casamento em que todo mundo está feliz, todo mundo está satisfeito e todo mundo está esperançoso. Ocorre que essa é a diretoria que manda técnicos embora com frequência e mandou o último com uma mensagem no Twitter às 2h46 da manhã. É com essa diretoria que o Renato passa a trabalhar a partir de agora. Em relação às declarações, o que eu tentei me acostumar a fazer no fim, do meio para o fim do trabalho do Renato no Grêmio, é desconsiderar ao máximo o que o Renato fala, e não porque ele não é importante. Claro que ele é uma figura extremamente importante, se mostrou nos últimos anos um dos melhores técnicos do futebol brasileiro, mas ele gosta muito de controlar a narrativa e de guiar a repercussão das entrevistas para o seu próprio interesse e para onde ele quer guiar essa repercussão. E aí você acaba aprendendo a falar, Renato falou, deixa para lá, é só mais uma polêmica, é só mais uma frase de efeito, ou é só mais uma grosseria, ou é só mais uma piada, mais uma promessa, que seja. O Renato não tem se levado tanto a sério assim nas próprias entrevistas. Se era assim no Grêmio, na minha concepção, continua assim no Flamengo. Ele tem que entender também que agora ele estará falando, representando o clube que oferece hoje a maior repercussão do país. Então, diferentemente das coletivas do Grêmio, no Rio de Janeiro, onde eram pensadas as frases mais exóticas, ou curiosas, ou engraçadas, ou debochadas, agora no Flamengo ele vai ser avaliado por cada palavra dita. Mas eu continuo com o meu mantra de não leve o Renato tanto a sério nas entrevistas, porque o trabalho tem que ser levado muito a sério. Falei isso ontem no Linha de Passe, não acho
que ele deva ser comparado ao Jorge Jesus, porque isso está cada vez mais distante. Essa comparação, até mesmo para os mais próximos na linha sucessória, como foi o Domi, como foi o Rogério, já não era justo, né? No caso do Renato é ainda menos justo, porque o tempo está passando, porque os jogadores que ficaram estão em outros momentos e jogadores foram embora, outros chegaram, e os que chegaram são piores do que os. A comparação do Renato tem que ser feita com o Rogério. A missão do Renato não é repetir 2019, na minha concepção. A missão do Renato é evoluir o Flamengo do ponto em que o Rogério Ceni deixou esse trabalho. Na minha visão, um bom trabalho. E até falei ontem no Linha também e vou repetir aqui. O Renato vai ter a chance de brincar com o alfabeto e escolher entre duas letras, a letra N ou a letra D. Esse trabalho não é definitivo, evidente que não, mas é uma possibilidade de o Renato mostrar para o mercado se ele pode ser no Flamengo ou em outro clube o Renato do Grêmio, ou se ele não vai conseguir mostrar e vai ficar mais claro, embora não definitivo, que ele é o Renato, grande técnico, no Grêmio, por tudo que representa dentro da história do clube. É o Renato do Grêmio ou o Renato bom é só o que trabalhou no Grêmio? Ele vai ter a chance no Flamengo de começar a ser mais definitivo sobre essas duas letras e sobre a sua posição dentro do mercado de treinadores. É uma história interessante do Renato que, num tempo, ficou completamente fora do mercado, né? Aí ele voltou para o Grêmio, conseguiu o que conseguiu, campeão da Libertadores, Copa do Brasil, etc. E agora está na primeira prateleira e vai ter Libertadores no caminho. Vamos dar uma olhada nos próximos desafios do Flamengo agora com Renato Portaluppi no comando. Põe na tela para a gente acompanhar aí. Defensa e Justiça. Você vai ver esse jogo conosco aqui no Fox Sports, narração do João